aos narradores tradicionais que semearam histórias por todos os cantos da terra, fazendo florescer o encantamento. Se ler é saber, saber é viver, pois ler é sonhar e conhecer. Conhecer para amar, sonhar, sorrir, amar, curtir e chorar. Viajar através da leitura mexe com o coração, pois ler é pura emoção. Então aceite o convite e entre nessa comigo, vamos ler sem limite. Tu vais gostar, eu te digo, viver, aprender, saber, descobrir o prazer do ato de ler. Aconteceu certa vez, há muito tempo, quando os animais ainda falavam a nossa língua. Um homem voltava do trabalho por uma estradinha bordada de flores e samambaias à beira do rio. Vinha triste por não ter nada para levar para os seus filhos, quando, surpreso, viu e ouviu um sapo sob um pé de samambaia cantando docemente. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta, ó maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, para o casamento. O homem não pensou duas vezes, pegou o sapo e levou-o para presentear os seus filhos. Sabia que aqueles dois meninos levados adorariam brincar com um sapo cantor. E foi mesmo. Os meninos amaram o presente. Fizeram o pobre do sapo cantar sem parar. E depois começaram a maltratá-lo. E quando já não sabiam mais o que fazer de malvadeza com o pobre bichinho, resolveram que iam matá-lo. Mas como fazer? O irmão mais velho teve a ideia inicial. Vamos jogar este bicho nos espinhos. O sapo, ao ouvir isso, estremeceu, mas só por dentro, não demonstrando seu pavor aos dois moleques. Com um ar muito tranquilo de quem estava gostando do que estava por acontecer, disse: Ah, os espinhos vão me fazer cócegas. Eu adoro sentir cócegas. Imediatamente, os dois meninos resolveram mudar a forma para sacrificar o bicho. Já sei, disse o mais novo, vamos furar esse sapo com uma faca. O sapo cruzou as pernas e disse com um largo sorriso: Eu tenho couro duro, não há faca capaz de furá-lo. Meu corpo é fechado. Vamos esfregá-lo nas pedras, então, propôs o outro. Ah, ótima ideia! Meu corpo está muito áspero mesmo, precisando de uma boa limpeza de pele. Fico agradecido, meninos, com tamanha gentileza. Os dois garotos já estavam sem paciência quando um deles disse: Vamos jogá-lo no fogo. Por favor, façam isso por mim. Estou com muito frio. Não ouviram meu cantar? Ora, quando o sapo canta, é porque tem frio. Os meninos, já sem saber o que inventar, tiveram uma brilhante ideia, gritando ao mesmo tempo: Vamos jogar este sapo no rio! Ele há de se afogar. Nessa hora, o sapo começou a gritar e a fazer a maior cena. Não, não me jogue na água, não. Me joguem no fogo. Façam qualquer coisa, mas na água, não. Não me joguem no rio. Não sei nadar. Vou morrer afogado e tenho mulher e filhos para criar.
E os meninos, sem saber mais o que inventar, logo gritaram, todos juntos: joguem, joguem esse sapo no rio. E o sapo começou logo a implorar: por favor, não me joguem no rio, me joguem no fogo, pois no rio eu não sei nadar, eu vou me afogar e vou morrer. Eu tenho uma família para cuidar, tenho mulher e filhos. Naquele instante, os dois moleques se olharam e, com os olhos brilhantes diante da grande maldade que estavam por fazer, correram para a beira do rio e em 1, 2, 3 rodopiaram o coitado do sapo pelas pernas, jogando o pobre bicho dentro d'água. Ploft fez o sapo cururu até sumir por completo e emergir do outro lado da margem. Enquanto isso, os dois meninos comemoravam a maldade praticada. Eu moro aqui nesse rio, aqui é meu doce lar. Vivo com minha patroa e meus filhinhos a cantar. Da água não tenho medo, acredite se quiser. É aqui que sou feliz, ouçam bem seus dois manés. E plim, 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 plim. Esse conto lindo chegou ao fim. Afinal, o que é conto popular? Vocês sabiam que contar histórias é uma das artes mais antigas? Ela existe há milhares de anos. As histórias começaram a ser contadas muito antes da escrita ter sido inventada. Naquela época, era essa a forma de passar uma informação adiante. Pessoas de todos os cantos do mundo contavam histórias para ensinar, relembrar fatos acontecidos ou simplesmente para passar o tempo e se divertir. Assim, as histórias e os ensinamentos eram passados de uma pessoa para outra. Essas narrativas não têm um autor conhecido, são do povo e vão mudando com o tempo, conforme quem as conta. O fato é que, graças à memória dos contadores de histórias e dos registros feitos por estudiosos e pesquisadores do folclore, elas se mantêm vivas até hoje. Luiz Câmara Cascudo. Quem foi? Luiz Câmara Cascudo foi um dos mais respeitados pesquisadores do folclore do Brasil. Nasceu no Rio Grande do Norte em 1898 e lá viveu durante quase toda a sua vida. Grande estudioso, formado em Direito, era folclorista, historiador, professor e jornalista brasileiro. Era uma pessoa muito querida por todos, onde estivesse. Ouvia muitas histórias contadas por amigos locais e dos que fazia em suas viagens. Escreveu vários livros, sendo que em 1954 foi publicado o mais importante deles como folclorista, Dicionário do Folclore Brasileiro. Reconhecido no mundo inteiro, dedicou-se ao trabalho até seus últimos anos de vida, recebendo muitos prêmios e honrarias. Faleceu com
87 anos, deixando um enorme legado, sendo sua obra uma fonte inesgotável de pesquisa. Disse certa vez: queria saber a história de todas as coisas do campo e da cidade. Jamais abandonei o caminho que leva ao encantamento do passado. Câmara Cascudo nos deixou um vasto mundo de encantamento, com certeza, e um convite maravilhoso para conhecermos sempre mais e mais. Bom dia a todos e todas. Bom dia, querida Sandra Freitas. Gratidão imensa por este tão lindo e generoso convite do Encontrão de Contadores de História do Espírito Santo para falar das histórias que vivem em mim. Então, sou Vera Maria Hoffmann, aqui do Rio Grande do Sul, natural de Novo Hamburgo e moradora no momento da cidade de São Leopoldo, cidade vizinha a Novo Hamburgo, e onde eu tenho uma ligação muito forte desde 1994, quando eu vim trabalhar aqui, hoje aposentada, né? E para falar das histórias que vivem em mim, eu tenho que voltar lá na minha infância, onde cresci numa família que sempre contou muitas histórias, muitos causos. À noite, após o jantar, geralmente a gente ficava ali ao redor da mesa e aí vinham histórias de assombração, causos daqui, dali, de acolá. E uma das pessoas que eu apreciava o seu modo de contar era meu avô Leopoldo. Apreciava a todos. Mas vovô Leopoldo, pai da minha mãe, que morava conosco desde que eu nasci, ele ficou viúvo muito jovem e foi morar com os meus pais. E ele era um nato contador de histórias. Então, além dos causos, além dos contos da tradição oral, também os contos de fada, que naquela época eu nem sabia que se chamavam contos de fada ou contos maravilhosos, e adorava. E todos os dias, durante o dia, não tinha hora, eu pedia para ele me contar uma história e ele já sabia as que eu mais gostava. E João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve, nossa, tantos outros, Rapunzel, faziam parte do seu repertório. Os gnomos, todas que ele contava na versão dos irmãos Grimm, que naquela época, e até o momento que eu comecei a procurar, a pesquisar, eu nem sabia. Naquela época eu nem imaginava que fossem contos registrados pelos irmãos Grimm, que se chamassem contos de fada ou contos maravilhosos, né? Nada disso. E ele me contou muitas histórias. E esse gosto pelas histórias veio comigo, tatuou na minha alma, né? Então, este projeto de ação desenvolvido com os alunos da EJA durante a especialização em educação ambiental foi algo que também me trouxe muita satisfação por ver aqueles alunos, alunas, jovens, adultos, idosos, refletindo sobre as questões do bairro, da comunidade em que viviam e se dando conta que eles também faziam parte do meio, eles também eram o meio ambiente e tentando buscar algumas mudanças. Claro que não foram tantas, mas tudo que se consegue mudar, e quando 2 ou 3 mudam as suas atitudes em relação ao que se tem a fazer, já é algo a se festejar. Tem uma frase, tem uma citação da Margaret Mead que eu usei
no meu TCC, e ela diz exatamente isso: nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos preocupados e comprometidos possa mudar o mundo. De fato, é só isso que o tem mudado. E outra citação que eu faço é algo muito conhecido, é uma citação muito conhecida já de todos, né? Da maioria, pelo menos, de Paulo Freire, que diz que é preciso que a leitura seja um ato de amor. E a leitura, sendo um ato de amor, ela vai transformar aquele coração, aquele ser que se apropria dela. E esse cidadão, essa cidadã, vai transformar o seu lugar, né? O lugar a que pertence. Então, a pós durou 2010, segundo semestre de 2010, até o final de 2012. E para minha alegria, aí tem uma outra história, que eu vou cortar, vou pegar um atalho, não vou contar toda, porque senão vai ficar bem longo. Conheci uma pessoa que era da Alemanha, enfim, uma bibliotecária de lá, e que falei do projeto, final de 2012. 2013, em maio, aproximadamente, mês de abril, maio, eu recebo um e-mail de uma editora lá da Alemanha, dizendo que tinha encontrado referência ao meu nome no banco de dados da Unicinos. E citava um título voltado à educação ambiental. E aí eu respondi, disse que aquele não era um trabalho, aquilo era um evento do qual eu tinha participado, não é? E que eu não tinha nenhum trabalho, nenhuma tese ou nenhum TCC, enfim, nenhum artigo publicado na Unicinos voltado à educação ambiental, que a minha formação na Unicinos é em pedagogia. Mas que eu tinha pela FURG, né, que é a Universidade do Rio Grande, da cidade do Rio Grande, né, a Universidade Federal, na cidade aqui do Rio Grande do Sul. E aí me pediram que eu enviasse, que eles tinham interesse. E eu enviei. Primeiro achei que fosse pegadinha. Passou acho que umas 2 semanas, umas 2 semanas, nem tanto. E eu recebo o retorno que eles tinham gostado muito do artigo, né, do TCC, e que gostariam de publicar. E aí mandaram já contrato, enfim, para assinar, e aí teve a editora que foi acompanhando, né, mandando as normas daí para a publicação do livro. E aí, em agosto de 2013, saiu o livro Biblioteca Escolar como Agente de Transformação do Ambiente, que é um livro, então, que traz, não é um livro literário, é um texto acadêmico, mas que é uma leitura gostosa, porque traz um projeto de ação todo, aí envolve as histórias, as leituras feitas, a receita de sabão, né, que nós fizemos, enfim, várias coisas, receita de bonecos de sucata, poesias, tudo isso traz aqui, né? Então, ele foi publicado por Neia Edições Acadêmicas, que é uma cidade chamada Saarbrücken, não sei se é assim que se pronuncia, na Alemanha. Só que ele foi publicado em 2013, e agora, que já quase 10 anos, né, são 5 anos de contrato, eu estou pensando seriamente em publicar aqui no Brasil, porque eu acho que é um projeto que é legal compartilhar, né, com outras pessoas. E assim, como ele está, ele pode ser comprado se pôr até na Amazon pode ser comprado, só que o preço dele ficou, por ser publicado lá, ficou um preço que é um preço alto, que eu não acho legal, e por isso eu estou pensando seriamente em trazer para cá, né? Encontrar uma casa editorial para ele aqui no Brasil. Bem, aí a gente conta história e lê história, e daqui a pouco a gente também fica com aquela vontade de
escrever as nossas histórias. Eu já tinha muita coisa escrita, mas nunca pensava em publicar mesmo. Aí, em 2018, eu fiz uma oficina, participei de uma oficina de escrita criativa com um escritor aqui do Rio Grande do Sul, que eu tenho a maior admiração, um grande escritor, professor, doutor em literatura, que é o Caio Ritter, que muitos de vocês devem conhecer, porque ele tem publicações, né? Pelo Brasil todo tem publicações já em outros países, né? Traduzidas, enfim. E aí participei dessa oficina, que foi pela Sintrajuf, que é o Sindicato dos Servidores da Justiça, aqui do Rio Grande do Sul. E então, em outubro, saiu a antologia, Palavra por Palavra, na qual eu tenho um conto, Vestido de Festa, que não é uma história para a infância, enfim, mas é uma história para quem gosta de um pouco de suspense, de sobrenatural, né? É o Vestido de Festa. E quando eu estive aí no Espírito Santo, pro primeiro encontrão, eu levei alguns exemplares, né? Levei um para a Sandra, levei alguns para serem sorteados aí. E é um livro também que ficou bem bacana, porque ele tem vários escritores, tem poemas, e tem não só os da oficina, mas também os do concurso literário, Mário Quintana também tem as publicações aqui. Enfim, aí a vontade de escrever um texto para a infância. E, na verdade, eu já tenho há tempo, assim, vários que eu escrevo, mas deixo guardado lá, né? A gente vai escrevendo, vai deixando guardado. Aí, em 2020, eu recebi um convite de uma professora, né? Também ligada à FURG, né? Do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da FURG, que fez contato comigo e me convidou para fazer uma contação de histórias, né, num congresso online que teria da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela, então, pertencente ao grupo do Texto Livre, né, uma das atividades seria essa contação de história, que depois os participantes iriam assistir, iriam debater, dar o seu retorno, né, a sua impressão, enfim. E eu aceitei, né, com muita alegria, nossa, me senti honrada, né, em participar. E aí ela me disse assim, olha, conta a história, lê, aquilo que tu achares melhor. Eu disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mediação de leitura, e vou fazer uma contação de histórias. E aí um livro que eu gosto muito, e nossa, uma obra assim maravilhosa, né, que é classificada para infância, mas ela é muito mais para o adulto, que é de um escritor aí de Minas, Léo Cunha, né, que escreveu Um Dia, um Rio, que traz de pano de fundo a tragédia de Mariana. E esse livro foi ilustrado, belamente ilustrado pelo André Neves. É um livro que para mim merece todos os prêmios, já teve vários prêmios, né? Enfim. Então eu fiz a mediação da leitura da obra Um Dia, um Rio e preparei uma história para contar. Uma história que o meu avô contava quando eu era criança, que era O Sapo com Medo d'Água, do Câmara Cascudo. Mas sempre que eu vou contar um conto da tradição oral, eu gosto de pegar aquele texto e trabalhar em cima dele. Então eu reescrevi, eu coloquei canções da tradição oral ali também, né? Canções infantis, uma no início e uma que eu fiz uma paródia do Sapo que Não Lava o Pé para colocar no final da história, e aí saiu o Sapo Cururu. Mas eu escrevi o texto, contei, tendo aquele retorno, todo mundo gostando e falando, elogiando. Eu pensei, eu vou mandar isso para alguma editora para ver, né, de repente. E aí mandei para a editora Papa Abissal, para Mônica Papesco,
que na época morou aqui no Rio Grande do Sul, em Osório. Hoje ela está em Israel. E a Mônica leu e gostou. E aí, então, saiu. No mesmo ano, isso foi em maio que eu recebi o convite, em junho foi o congresso, e em setembro o livro saiu, então, publicado durante a pandemia, O Sapo Cururu. Texto meu, então, ilustrações da Mônica Papesco, e aí vocês provavelmente já ouviram a contação dele, né? Mas é um livro, assim, que me deu uma alegria imensa, porque eu rememorei os tempos de infância que meu avô contava a história e dizia assim, que o sapo gritava, me joga no fogo, na água não. Imagina, né? O sapo com medo d'água, mas esse sapo era esperto mesmo. E aí, então, saiu O Sapo Cururu. Este livro, ele pode ser encontrado comigo, né? Direto, enfim. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre de como é o meu, como é que eu produzo, né? Como é que eu crio. As histórias que eu crio, tem várias escritas, não publicadas, mas que eu escrevo, e tem uma que eu acho que sai agora pro início do próximo ano. São sempre a partir de alguma coisa, algum acontecimento lá da infância, alguma memória muito boa que ficou, ou nem tão boa assim, né? Enfim, mas sempre ligada às memórias afetivas. Ou as histórias, então, da tradição oral, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, que eu pego e sempre reescrevo, né? Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. E aí eu gosto de aumentar vários pontos quando eu faço 100, respeitando, enfim, a estrutura da história. Mas eu gosto de bordar ali, de dar todo um acabamento. Isso eu faço geralmente na calada da madrugada, que é a hora que eu mais gosto. Aí aquele silêncio, aquela paz, aí as ideias fluem, né? Então, é assim que eu produzo também. Foi uma alegria muito grande estar aí com vocês. E eu vou deixar os meus contatos, tá? Então, onde vocês podem me encontrar. Eu tenho uma página no Facebook chamada Nas Asas da Imaginação com Vera Hoffmann. Tenho o meu perfil do Facebook, Vera Maria Hoffmann. Tenho o Instagram, Nas Asas da Imaginação, _ com Vera MH. E tenho o meu WhatsApp, que é o DDD 51 99201 2065. Mas eu vou deixar isso, vou pôr essas informações no final do vídeo, para que todos possam me encontrar. E vai ser uma alegria muito grande se alguém me encontrar, se alguém vier me procurar. Quem quiser, o Sapo Cururu, eu tenho ele... eu tenho ele em meu poder, né? Então, para venda, então pode contatar direto comigo. Porque aí as livrarias que vendem aqui do Rio Grande do Sul mesmo, não é? Aqui da região, enfim, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Foi uma alegria muito grande e uma honra estar aqui. Minha gratidão, querida Sandra, por esse convite que só me enche de alegria. Gratidão a cada um de vocês que ficou aí a me ouvir. Beijos no coração.